Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vamos encerrar a nossa série sobre regras de inferência. Separei duas questões de prova para a gente praticar. A primeira é uma questão da ESAF que nós até já resolvemos em aula passada. Se não leio, não compreendo. Se jogo, então não leio. Se não desisto, compreendo. Se é feriado, não desisto. Então, e aí vem as alternativas. Como de costume, eu vou pegar essas premissas e vou passar para uma outra página. E aí nós vamos transformar essas frases na linguagem da simbologia lógica, Então, vamos lá. Se não leio, isso aqui vai ficar não leio. Estou usando o símbolo L, L de leio. Se não leio, então não compreendo. Então, não compreendo. Se não leio, não compreendo. Na linha de baixo, se jogo, eu vou usar a letra J, então não leio. Então não leio. Na linha de baixo, se não desisto, vou usar a letra D, se não desisto, então compreendo. Por fim, se é feriado, e aqui eu não vou usar a letra F de feriado, porque poderia confundir com F de falso. Então, eu vou usar a palavra em inglês, que é holiday. Então, se é feriado, se é holiday, deixa eu escrever novamente. Se é feriado, então não desisto. Essas são as nossas premissas. Eu vou passar limpa em outra tela. Então, nós ficamos com se não leio, não compreendo. Se não leio, não compreendo. J, não L. Jogo, não leio. Não desisto, compreendo. Não desisto, compreendo. E se é feriado, não desisto. Se é feriado, não desisto. Muito bem, essas aqui são as nossas premissas. E vamos dar uma olhadinha nas alternativas agora. Se vocês bem se lembram, a gente fez esse procedimento também na resolução da aula anterior. Se vocês bem se lembram, todas as alternativas falam algo sobre ser ou não ser feriado. Todas as alternativas falam algo sobre ser ou não ser feriado. Então, o que eu vou fazer? Para facilitar a minha vida, eu vou deixar todas as alternativas em termos de ser ou não ser feriado. E, para isso, eu vou usar essa equivalência aqui, que é se P, então não Q, é um condicional. Eu posso trabalhar esse condicional. Eu troco a ordem e faço as negações. Vai ficar assim, não Q, então não P. Eu troco a ordem e nego. Legal? Então, vamos fazer isso. Na letra A, troco a ordem e nego. Se é feriado, então não jogo, né? Troquei a ordem e neguei. Como assim neguei? Onde tinha jogo, virou não jogo. Onde tinha não é feriado, virou é feriado. Entendeu o que é negar? Na letra B, eu faço a mesma coisa. Se não é feriado, então jogo. Por que eu estou negando? Porque onde tinha é feriado, virou não é feriado. Onde tinha não jogo, virou jogo. Por isso que eu estou negando. As letras C, D e E não precisam ser modificadas porque elas já estão em termos de ser feriado ou não ser feriado. Elas já estão ok. Não preciso me preocupar com elas. Então, trabalhamos a letra A e a letra B. E agora, então, eu preciso descobrir o que acontece quando é feriado ou quando não é feriado. Eu preciso chegar num condicional desse tipo aqui. Se é feriado, então, ou se não é feriado, então, eu tenho que chegar num condicional desse tipo aqui. E todas as minhas premissas estão no formato condicional. Então, vejam isso, todas as premissas estão no formato condicional.
E a minha conclusão, qualquer que seja ela, também estará no formato condicional. Então, eu preciso partir de premissas condicionais e chegar em uma conclusão que também é um condicional. Aí eu pergunto, qual é a regra de inferência que trabalha só com condicionais? É a regra do silogismo hipotético, Então, ele funcionava assim, ó, silogismo hipotético. Eu tinha condicionais em cadeia, se P, então Q, se Q, então R, se R, então S. Condicionais em cadeia. Como assim condicionais em cadeia? A segunda parcela do condicional é a primeira do condicional seguinte. Então, o primeiro termina com Q, o próximo começa com Q. Em seguida, este aqui termina com R, o próximo começa com R. É sempre assim. O consequente de um condicional será o antecedente do próximo, entendeu? Então, quando eu tiver condicionais em cadeia, eu posso tomar o primeiro antecedente com o último consequente. Pronto, essa é a regra de inferência chamada silogismo hipotético. É justamente dela que a gente precisa. E como é que eu sei que a gente precisa dela? Porque se encaixa exatamente com o que eu tenho. As premissas são todas condicionais e a conclusão também será um condicional. É justamente isso que a gente tem nesse exercício. Vamos lá, então, aplicar o silogismo hipotético? Então, eu quero chegar num silogismo em que H seja a primeira parcela. Então, eu vou partir de H. Deixa eu trocar a cor. Eu vou começar com H. Então, eu vou começar com esse condicional aqui, porque ele começa com H. Eu quero que H seja a minha primeira parcela. H, então, não D. Legal? Estou usando o último condicional. Qual outro condicional que eu posso empregar? Eu posso empregar este aqui, porque vai dar a cadeia certinho. Se não D, então C. Olha como deu a cadeia certinho. A segunda parcela de um condicional é a primeira do outro. Então, deu a cadeia certinho. Maravilha! Então, aqui eu já posso aplicar a regra do silogismo hipotético e já posso concluir o primeiro antecedente com o último consequente. Se H, se é feriado, então C, então compreendo. Então, se é feriado, compreendo. Pronto, cheguei numa conclusão. Essa conclusão aqui está válida. Agora, a gente volta nas alternativas e vê se tem essa conclusão. Então, a primeira conclusão que a gente chegou foi essa daqui. Se é feriado, então compreendo. Se é feriado... Ixi, não tem nenhuma alternativa que fala de compreender. Então, essa conclusão está certa? Está. Mas não tem nenhuma alternativa que a contemple. Então, a gente tem que continuar procurando. Maravilha, sem problema, a gente continua procurando. Então, agora... eu parei nesse condicional aqui, a segunda parcela dele é compreendo. Eu preciso procurar, deixa eu dar uma limpada na tela, esses dois condicionais de baixo aqui eu já usei, né? Então, não vou usar de novo. Eu preciso procurar algum condicional que tenha essa parcela compreendo. E eu encontro aqui em cima, esse primeiro condicional tem. Só que ele tem não compreendo, né? Não compreendo. Então, eu preciso forçar o aparecimento do compreendo. Como é que eu faço? Eu aplico a equivalência lógica. Então, eu pego esse primeiro condicional, vou trazer aqui para baixo. E vou aplicar a equivalência entre condicionais. Como é que eu faço? Eu nego as parcelas e troco a ordem. Então, vai ficar assim, ó, se compreendo, então leio. Neguei as parcelas, troquei a ordem. Maravilha! E esse condicional novo, eu posso colocar aqui embaixo e aplicar de novo a regra de inferência do silogismo hipotético. Por quê? Porque está em cadeia. O consequente de um condicional é o antecedente do próximo, ficou em cadeia. Maravilha! Então, eu posso pegar o primeiro antecedente com o último consequente. Vai ficar, se é feriado, então leio. Se é feriado, então leio. Vamos ver se alguma alternativa me traz essa hipótese. Se é feriado, então leio. Se é feriado, então não leio. Ih, essa aqui deu errado, né? Se é feriado, eu leio sim.
Bom, só deu para descartar a letra C. A gente vai ter que continuar procurando. Vou apagar o primeiro condicional, que nós já usamos. Sobrou só esse condicional aqui agora. Se jogo, então não leio. Para conseguir formar os condicionais em cadeia, eu precisaria de ter um leio. Ah, sem problema, eu aplico a equivalência entre condicionais. Eu nego e troco a ordem. Nego e troco a ordem. Vai ficar se leio, então não jogo. Maravilha, então eu coloco aqui embaixo. Se leio, então não jogo. E aí, de novo, eu tenho condicionais em cadeia. Por que que eles estão em cadeia? Porque o consequente de um condicional é o antecedente do próximo. Aí eu posso concluir o primeiro antecedente com o último consequente. Se é feriado, então não jogo. Se é feriado, então não jogo. E essa opção eu tenho aqui na letra A. Se é feriado, então não jogo. Gabarito, letra A. Gabarito, letra A. Próxima questão, também da ESAF. Se não durmo, bebo. Se estou furioso, durmo. Se durmo, não estou furioso. Se não estou furioso, não bebo. Logo, e aí vem as alternativas. Então, eu primeiro vou passar essas premissas para outra tela. As premissas estão aqui. E vamos colocar a simbologia lógica. Vamos lá. Se não durmo, então bebo. Se não durmo, então bebo. Coloquei as iniciais. D de dormir, B de beber. Se estou furioso, durmo. Aqui, eu poderia fazer se estou furioso, durmo. Mas eu vou evitar usar a letra F, porque poderia confundir com F de falso. Então, vou colocar Z. Né? O estou furioso será a letra Z. Se estou furioso, durmo. Se durmo, não estou furioso. Se não estou furioso, então não bebo. Se não estou furioso, não bebo. Legal? Eu vou passar esses condicionais para outra tela. Vamos passar limpo. Não dê, então B. Então, não dê, então B. Z, então D. Z, então D de dado. D de dado, então não Z. D de dado, então não Z. Não Z, então não B. Não Z, então não B. Muito bem, passei todas as premissas a limpo. E agora, notem que a gente tem vários condicionais, assim como na questão passada. Isso sugere o uso da mesma regra, o silogismo hipotético. Eu vou combinar condicionais para chegar em novos condicionais. E eu queria que vocês reparassem esses dois condicionais aqui do meio. Eles já estão em cadeia, ou seja, o consequente de um é o antecedente do outro. Então, eu posso concluir o quê? Eu posso concluir o primeiro antecedente com o último consequente. Regra do silogismo hipotético. Então, vai ficar assim, ó, Z, então, não Z. Z, então, não Z. Se estou furioso, então não estou furioso. Eu já poderia analisar este condicional aqui, tá? Eu já poderia analisar esse condicional. Mas alguns alunos vão se atrapalhar um pouco com esse condicional, que é meio estranho, né? Então, eu vou convertê-lo numa disjunção, né? Você se lembra que tem uma equivalência do condicional com a disjunção. Se P, então Q, eu posso negar a primeira parcela, manter a segunda e trocar o conectivo por ou. Então, de novo, eu nego a primeira, mantenho a segunda e troco por ou. É isso que eu vou fazer. Então, eu vou aplicar a equivalência. Eu nego a primeira, deixa eu até trocar a cor, né? Eu nego a primeira, vai ficar não Z. Mantenho a segunda e troco o conectivo por ou. Cheguei nessa disjunção aqui.
Para essa disjunção ser verdadeira, pelo menos uma parcela tem que ser verdadeira. Mas um detalhe, as duas parcelas são iguais entre si. As duas parcelas são iguais, as duas parcelas me dizem não Z, eu não estou furioso. Então, obrigatoriamente, não Z tem que ser verdadeiro. Isso tem que acontecer para garantir disjunção verdadeira. Portanto, eu já posso concluir, com certeza absoluta, que eu não estou furioso. Não Z. Não estou furioso. Maravilha? Então, já vamos em todas as alternativas que dizem o contrário e vamos descartar. Descarto a letra A, descarto a B, descarto a C e sobraram duas alternativas, a D e a E. Maravilha? Excelente. Essas duas premissas aqui, aliás, eu vou manter essas duas premissas. Vamos deixar aqui, vamos apagar essa rabiscaiada toda aqui. Muito bem. Agora, eu vou para esta premissa aqui de baixo. Ó. Se não Z, então não B. E vou combinar com essa conclusão que eu já tenho. Então, vou trazer para cá. Ó. Não Z... Aliás, eu vou colocar na mesma ordem que ficou da aula passada. Tá? Vou trazer esse negócio aqui para baixo. Então, não Z, a gente já sabia disso. Essa parte aqui nós já concluímos, né? Essa aqui já está correta, a gente já sabe disso. E agora eu vou trazer outra premissa para juntinho dela, que é essa premissa aqui, ó. Não Z, então não B. Não Z, então não B. Então, notem que agora a gente tem duas premissas, né? Duas proposições de partida. Quais são elas? Essa primeira aqui e essa segunda. São duas proposições que já são certeza. A gente já tem certeza que elas estão corretas, que elas são verdadeiras. Uma delas é um condicional. E a outra é a afirmação do antecedente. Isso aqui lembra o quê? Lembra modus ponens. A regra da afirmação do antecedente. Lembra do modus ponens? Vamos revisar aqui. Eu tinha um condicional... Se P, então Q. E depois eu ia e afirmava o antecedente. O antecedente aconteceu de fato. Ah, legal, o antecedente aconteceu de fato. Então, o que eu posso concluir? Eu posso concluir o consequente. Eu posso concluir que. Essa é a regra da afirmação do antecedente, ou a regra do modus ponens. Então, é isso que eu vou aplicar aqui. Eu tenho um antecedente e eu afirmo, eu tenho um condicional, de novo, eu tenho um condicional e eu estou afirmando que o antecedente de fato aconteceu. O que eu posso inferir? Eu posso inferir o consequente. Eu posso inferir não B, não B. Não B é não bebo, não bebo. Então, eu já sei que eu não bebo. Ah, aqui está maravilha, não bebo, está certo. E a letra E errou. A letra E falou que eu bebo, mas eu não bebo. Então, a letra E está furada. Vou descartar a letra E. Nesse momento, já podemos marcar o nosso gabarito. O gabarito é letra D de dado. O gabarito é letra D de dado. Mas vamos continuar investigando, né? Deixa eu apagar essa premissa aqui que nós já usamos. Então, a gente já concluiu que não Z, né? Não estou furioso, e já concluímos que não B, não bebo. Maravilha. Agora, eu vou utilizar essa premissa aqui de cima. Então, vamos para ela? Essa premissa me diz que não D, então B de bola. E, além disso, eu já concluí que eu não bebo, não B. Eu já concluí não B. Então, agora eu tenho um condicional e eu tenho a negação do consequente. Ó, o consequente está aqui, aqui está o consequente, e eu estou negando este consequente. Ah, então aqui é outra regra de inferência, a regra da negação do consequente, ou modus tollens. Então, o que eu posso concluir? Eu posso concluir a negação do antecedente. Eu vou pegar esse antecedente aqui, ó, e vou negá-lo. Então, onde tinha não D, vai virar D. Portanto, eu durmo. Portanto, eu durmo. D de durmo. Que foi justamente o que afirmou a letra D, confirmando que a letra D de fato está correta.
Tudo bem? Então, é assim que a gente resolve as questões por regra de inferência. Por um lado, a resolução fica muito mais rápida. Eu sei que eu fiz aqui passo a passo, bem devagar, né? Relembrando a regra. Mas, na hora da prova, quem sabe de cabeça, de cor, decorado as regras de inferência, faz esse passo aqui muito rápido. É questão de menos de 1 minuto, né? São poucos segundos para você matar uma questão dessa. Então, é uma técnica mais poderosa, ela é mais rápida. Por um lado, ela é mais rápida. Por outro lado, ela exige que você tenha decorado as regras, que você tenha um certo jogo de cintura para saber quais premissas que você vai combinar primeiro, né? Tem um pouco de jogo de cintura, ou seja, exige um grau de maturidade maior na matéria. Então, são dois lados da mesma moeda. Por um lado, é a técnica mais rápida e mais poderosa, por outro lado, exige mais do candidato. Se você contrastá-la com as regras anteriores que a gente viu, com as técnicas anteriores, a técnica da caça ao tesouro, da tabela verdade simplificada, da tornar a conclusão falsa, né, que é a análise de baixo para cima, e etc. Todas as demais regras, elas são muito mais receita de bolo, né, o passo a passo que você vai seguir quase que sem pensar. Essa não, essa sexta regra, esta sexta técnica, que é as regras de inferência, ela já exige um jogo de cintura maior, tá? Então, fica aí ao seu critério escolher qual das técnicas aplicar. Encerramos por aqui este vídeo, bons estudos e até a próxima!